Olá pessoal, professor Fred aqui. Na aula de hoje vamos resolver juntos alguns exercícios de porcentagem, lembrando que esse assunto não é importante apenas para provas, mas também na matemática financeira e no dia a dia, legal? Vamos fazer o seguinte, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver antes e conta aí nos comentários se você conseguiu chegar no resultado. Fazendo exercícios você vai treinando e vai ficar bom. Se você é novo no nosso canal, clica aqui no sininho para se inscrever e nos ajude a crescer para postar mais vídeos como este. E conta pra gente nos comentários de que cidade você está nos acompanhando. Então, vamos para a resolução do exercício. Uma pessoa investe R$ 5.000 em ações que crescem 15% no primeiro ano e diminuem 10% no segundo ano. Qual é o valor final do investimento? Nesse exercício, nós temos duas etapas. A primeira etapa é a valorização do investimento. Então, a gente tem um valor inicial de 5.000 e a gente tem uma valorização de 15%. Num segundo momento, nós vamos ter o valor reajustado menos o 10%. Então, vamos para a primeira etapa. Inicialmente, nós temos 5.000, que equivalem a 100%. E nós tivemos uma valorização, a ação cresceu 15%. Então, nós tivemos uma valorização de 15%. O que nós podemos representar como 15 por 100. Como é que a gente calcula agora 15% de 5.000? 15% de 5.000, nós vamos fazer 5.000 vezes 15%. Então eu corto 0, 0, 0 com 0. Vai ficar 50 vezes 15. 50 vezes 15, 750. Então, qual o significado de 750? 15% de 5.000. Então, ao final do primeiro ano, nós vamos ter os 5.000 iniciais mais 750, que é igual a 5.750. Agora, num segundo momento, o que acontece nesse segundo ano é uma perda de 10%. Então, diminuiu 10%. Diminuiu 10% de quanto? De 5.000? Não. Diminuiu 10% de 5.750. Então, eu vou pegar agora e calcular 10%. Como é que eu represento 10%? Como é que eu represento 10%? 10 por 100. 10% de 5.750 é igual a 5.750 vezes 10%. Aqui, novamente, corto 0 com 0, 0 com 0. 575 vezes 1, 575. Aqui ficou 1, aqui subentende-se que tem 1, 1 vezes 1, 1. 575 dividido por 1 é o próprio 575, Então, nesse segundo ano, a gente perdeu R$ 575. Então, eu tinha, ao final do primeiro ano, 5.750 e perdi 575. Fazendo um total de R$ 5.175. Legal, pessoal?
Então, R$ 5.175, alternativa correta, alternativa D. Em maio, Carlos pagou 25% de uma dívida, em junho pagou 40% da mesma dívida e ainda ficou devendo 280. Qual era o valor total da dívida de Carlos? E aí eu tenho aqui as alternativas. Vamos agora escrever esse enunciado de uma maneira mais simples. Inicialmente, em maio ele pagou 25% da dívida. Então, em maio ele pagou 25% da dívida. Em junho ele pagou mais 40%. Então, do total da dívida ele pagou 65% da dívida. A dívida total é 100%. Se ele pagou 65%, quanto falta para poder pagar a dívida dele? 35%. Agora, eu sei que ele ficou devendo 280. Em percentual, a dívida dele ficou pendente em 35%. Então, eu sei que 35% equivale a 280 ou 280, que é o que faltou, né, o que ficou devendo, equivale a 35%. Então, o valor da dívida equivale a 100%. Como é que eu resolvo essa regra de 3, pessoal? Multiplico, né, cruzado aqui. Então, multiplico D vezes 35. É a mesma coisa que 35 vezes D. 280 vezes 100. 280 vezes 100. Então, o 35 está multiplicando o D, ele vai passar aqui para baixo, né? Dividindo. Então, nós vamos ter o seguinte. D é igual a 280 vezes 100 dividido por 35. Bom, vamos fazer essa conta aqui, pessoal. 280 vezes 100, como é que eu faço essa multiplicação? É só adicionar 2 zeros ao 280. Então, 280 vezes 100 é 280 vezes 100, dividido por 35. 2 eu posso dividir por 35? Não. 28 eu consigo dividir por 35? Não. E 280 eu consigo? Consigo. Então, 280 dividido por 35 vai dar 8. 8 vezes 35 dá 280. Para 280 é 0. Tenho 2 zeros aqui, baixo os 2 zeros aqui, acrescento 2 zeros aqui. Então, eu tenho que 280 vezes 100 dividido por 35 é igual a 800. Então, qual era o valor total da dívida de Carlos? A dívida de Carlos era 800 reais. Alternativa correta, alternativa D. Se um desconto de 20% é aplicado a um item de R$ 150, qual será o preço final? Bom, primeiro passo. Qual o valor do item? Temos que o item custa R$ 150. E o desconto aplicado é de 20%. Então, o desconto é de 20%, que equivale a 20 sobre 100. Como é que eu calculo 20% de 150? É só multiplicar
150 vezes 20%. Nesse caso, para simplificar essa conta, eu corto 0 com 0, 0 com 0. Então eu tenho aqui 15 vezes 2, 30. E aqui no numerador, quando eu não tenho nada, é como se eu tivesse 1, né? 1 vezes 1, 1. 30 dividido por 1 é o próprio 30. Então, 20% de 150 se calcula dessa maneira e é igual a 30. Como é um desconto, eu tenho que considerar o valor do item menos o meu desconto. Então, o novo preço final passa a ser R$ 120. Alternativa correta, alternativa B. Gostaram da resolução? Então se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas e familiares que precisam estudar matemática, seja para concurso, vestibular ou Enem. No campo Seja Membro, tenha acesso direto à conversa com a nossa equipe, acesso a materiais exclusivos e peça resolução de novos exercícios para podermos te ajudar nos estudos. E vamos juntos nos desenvolver na matemática. Valeu e até a próxima!